Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje, a palestra da noite ficará a cargo do Estênio Rios. O Estênio, ele é aqui do La Espírita, ou melhor, Abrigo Espírita, Lar de Jesus. Fica ali próximo do Atacado dos Presentes, ali na torre. Ele é de lá e hoje está aqui, vai fazer uma palestra cujo tema, o poder da prece. O poder da prece. E a prece, acreditem, tem poder, e muito grande. E ele será o tema que ele irá dissertar sobre isso daí, que é muito importante. Muitas vezes a gente nem sabe fazer uma prece, né? Se preocupa muito em algumas palavras escritas, talvez, né? E esquece de buscar lá dentro do coração, né? E ele irá falar sobre esse tema hoje. Estênio. Fazer a prece, né? Você faz a prece inicial. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus se faça sentir em nossos corações agora e sempre. Bom, vamos trazendo um tema e precisamos começar com essa sintonia com a espiritualidade, não é? Para que seja dito para todos nós aquilo que é necessário ao nosso coração nessa noite. Então vamos entrar em estado de prece nesse momento. Vamos esquecer tudo que está lá fora e vamos nos concentrar no aqui e agora, para que possamos dessa forma entrar em contato mais efetivo com a espiritualidade que está aqui presente. Senhor Jesus, mentores espirituais dessa casa de oração e de trabalho, muito vos agradecemos pela presença na noite de hoje. Muito vos agradecemos por essa doutrina que foi colocada em nossa estrada como uma ferramenta importantíssima para a nossa reforma íntima. Pedimos por todos aqueles que aqui não puderam estar, que eles possam receber, Jesus, a tua presença, a tua energia, o teu amor. Que possa ser passado por esse corpo físico que agora colocamos à vossa disposição, as palavras tuas e não as nossas. Que seja passado por inspiração aquilo que seja necessário para nós na noite de hoje, que possamos levar como aprendizado para a nossa vida. E nessa sintonia, Senhor, pedimos permissão para darmos por iniciado o estudo da noite de hoje, na paz, na harmonia e na fraternidade. Que assim seja. E é justamente sobre esse ato que nós praticamos agora, que nós vamos refletir na noite de hoje. A prece, na realidade, é um instrumento que nos foi colocado de comunicação com a espiritualidade. E nem sempre nós a utilizamos como comunicação, mas como um ato obrigatório. É aquele negócio de ir dormir e Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, eita, vai matar, olhando para a novela. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Oração é comunicação. Não é palavras obrigatórias a serem pronunciadas. Então, aproveitemos o momento da oração como um momento de reencontro, um momento de pedir, um momento de louvar, um momento de agradecer, um momento de refletir sobre tudo que nós fizemos no dia, com muita humildade, com muito amor, como filhos que prestam contas ao Pai que nos possibilitou o dia de vida, mais um dia de vida. Isso ao final do dia. E agradecermos no início dele pela oportunidade de estarmos prestes a trilhar mais um dia de existência enquanto encarnados. Essa é a real objetivo, não é? A beleza e a finalidade da prece. E é justamente sobre isso que nós vamos discutir, refletir. Quando nós falamos sobre prece, hoje, esse tema já extrapolou
o universo religioso. Ele já adentrou o universo científico. Científico, tá? Aquele que testa para comprovar seus efeitos. Para nós termos a vacina agora, essa vacina precisou ser testada, não é? Verificada a eficácia dela e, a partir da comprovação de sua eficácia, é que ela pode ser liberada, não é, para utilização pela população. Pois bem, a prece passou por isso também, por incrível que pareça, e nós viemos trazer também um vídeo de um neurologista que vem justamente relatar essa experiência e relatar a prece na vida profissional dele, tá? Esse é um dos pontos também que nós vamos trazer, não só o aspecto religioso, mas também um aspecto científico da prece. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é a prece? Prece é um ato de adoração. É aquele momento que você vibra, que você sente a presença do Criador. Nós todos somos células dele. Nós somos todos fagulhas da criação. Então, é nesse momento que nós entramos em comunicação conosco e com o Criador. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir, agradecer. Isso está no nosso livro dos Espíritos, pergunta 659. Tá? Então, quando falamos ato de adoração, pensar nele, aproximar-se dele, não é algo autômato. É um momento de encontro. Eu marquei um encontro com Deus. Ah, mas você é muito, né? É muita audácia. Um ser desse tamanho, pequeno, tamanho que eu digo evolutivo, né? Que eu sou pequeníssimo, né? Na escala evolutiva, meu Deus do céu. E eu ter a pretensão de me encontrar com Deus, né? De me aproximar dele naquele momento. Mas a prece é um instrumento que ele extrapola distâncias. Ele perpassa distâncias sem a necessidade de medir. Eu posso orar por um planeta, tá, que esteja passando, sei lá, por necessidade. Vamos supor que os nossos astronautas estejam indo para Marte. Aconteceu um problema com eles lá, vamos supor. Estou conjecturando aqui. Eu faço uma oração para ajudar, né, tentar ajudar esses astronautas. Ela vai chegar no momento em que eu fizer a oração. No momento que eu fizer a oração, chega lá. Então, não existe distância para o alcance da oração. Ah, eu tenho um ser desencarnado que eu estou querendo orar por ele. Pronto, os irmãos que desencarnaram pela Covid, né? A distância que nos separa do mundo, né, espiritual, fisicamente falando, é algo de impossível alcance, não é? Enquanto encarnados. Logicamente, em sã consciência, encarnado. Na hora do sono é outra história, né? Ali eu me desprendo e vou para o mundo espiritual. Estou dizendo, eu estou fazendo oração encarnado, consciente da minha situação de encarnado aqui, no mundo material. Eu faço oração, essa oração chega lá online. Não tem tempo para chegar lá, não se mede esse tempo, tá? Então, é fortíssima. É fortíssima. Não existe prece que se perca no meio do caminho. Eu sabendo pedir, ela chega. Eu tenho que entender aonde vai o meu limite do pedir. Por exemplo, eu estou passando por uma dificuldade terrível agora, vamos supor, tá? Uma dificuldade terrível, e eu vou orar a Deus para Ele tirar aquela dificuldade da minha frente. Eu quero que Ele simplesmente me faça pular aquela dificuldade. Eu vou ser atendido. Porque isso não é um pedido que se faça. Agora, eu estou passando pela mesma dificuldade.
Eu peço a Deus forças para entender a dificuldade. Eu estou pedindo força. Eu não estou pedindo que Ele supere por mim. Estou pedindo que Ele me ajude, transmitindo para mim força, harmonia, paz, tranquilidade, para que eu enfrente esse problema com mais paz, com mais sucesso. Eu vou ser atendido? Com certeza. Mas com certeza. Com certeza. Então é esse aproximar-se de Deus. E não precisa espaço físico para eu me aproximar de Deus. Eu não preciso estar no ambiente de um centro espírita, ou numa igreja, ou num templo budista, ou seja lá onde for, não. Nós vamos mostrar aqui que técnica eu preciso utilizar para entrar em contato com Deus. Existe técnica? Sim. E nós vamos discutir sobre isso. A prece é uma das maiores forças do universo. A nossa prece chega até Deus por meio do pensamento e da vontade, que atuam sobre o fluido universal, propagando-se em forma de onda, mais rápido que a velocidade da luz. Como é que eu vou explicar essa onda? Eu estou num lago e jogo uma pedra no meio do lago. Vocês percebem que eu provoquei uma onda, que ela se espalha. No momento que caiu a pedra, né, se forma uma onda. Já perceberam isso, né? Essa propagação, ela partiu de um ponto e se espalha. É assim que a prece age. A pessoa que ora, que faz uma prece realmente do coração, ela pode harmonizar o seu prédio, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país, o seu planeta, o seu sistema solar. Toda e qualquer ato de prece, ela contribui para tudo isso que nós falamos, para a harmonia de todo o ambiente ao seu redor. Aqui é a Via Láctea. Vejam o poder da prece. Aqui é a Via Láctea e nós estamos aqui, que não dá nem para enxergar, o planeta Terra. Aqui nós temos cerca de 200 bilhões de estrelas. Só para vocês terem uma ideia de amplitude disso, nós somos 7 bilhões e 500 milhões encarnados de seres humanos. Aqui nós temos cerca de... Ninguém chegou para contar de um por um, tá? Isso é uma estimativa muito por alto, mas 200 bilhões de estrelas na Via Láctea. Ou seja, temos mais de aproximadamente 30 vezes a quantidade de seres encarnados no planeta Terra. É uma galáxia. E temos infinitas galáxias no universo. Se eu faço uma oração pedindo harmonia na minha galáxia, essa oração vai estar contribuindo para a harmonia na minha galáxia. Se eu peço harmonia no universo, ela vai estar contribuindo para a harmonia no universo. Podem acreditar nisso. Vamos lá. Na prece, a concentração é essencial para maximizar nossas potencialidades energéticas de comunicação com o plano espiritual. É um momento, sobretudo, de amor, de prática de amor, de prática de tranquilidade, de paz, de harmonia. É aquele momento em que nós esquecemos tudo mais lá fora e nos concentramos. Aquele é o seu momento com o Criador. E precisamos pensar em prece, ou seja, estar executando as ações do cérebro em estado de prece. Se eu estou lá, o que é estar em estado de prece? A nossa mente ainda material precisa de recursos. É pensar em Jesus e fazer oração conversando com Ele. É pensar num pai que desencarnou, né? E está em comunicação com ele. É pensar no universo, estar em comunicação com ele. Não é pensar na novela, não é pensar no problema do dia. E pode até ser o problema do dia.
refletindo sobre as nossas atitudes sobre o problema do dia. Pode ser uma prece, sim. Pode ser. Eu vou agora colocar para vocês a parte científica e para a gente retornar, tá? É um vídeo bem rapidinho. No mundo ocidental, a vida vem se desenvolvendo de maneira extremamente agressiva. Segundo dados da Unesco, se nos próximos 20 anos não revertermos esse grau de agressão, poderemos assistir ao começo da extinção da vida no planeta. Quem faz o alerta é o médico neurocirurgião Dr. Francisco Di Biase, autor do livro Caminhos da Cura e primeiro brasileiro a receber a medalha Albert Schweitzer, da Paz e Ciência. Se nós quisermos encontrar caminhos que nos levem à paz, nós precisamos realmente, primeiro, modificar o próprio homem. É preciso que cada pessoa realmente aprenda a atingir estados de consciência que permitam que ele se torne mais calmo, mais compassivo, menos violento. Existem milhares de técnicas para você orar, para você meditar. Todas essas práticas, hoje estudadas pela ciência, monitorizando o cérebro através de eletroencefalograma, monitorizando o coração, frequência respiratória, frequência cardíaca, consumo de oxigênio, quantidade de lactato no sangue, que é um exame de sangue que pode te dizer o nível de estresse da pessoa. Toda essa monitorização em pessoas que estão praticando meditação, que estão praticando oração, demonstram que realmente essas são as formas que existem e as melhores possíveis para nós atingirmos um estado que hoje é chamado de resposta de relaxamento, que é uma resposta contrária à resposta de estresse, que te leva a ficar violento e agressivo. E esses estudos científicos da nossa era científica, eles demonstram o seguinte: quando você entra nesses estados de relaxamento do seu organismo, da sua mente, desencadeado por essas práticas de oração, de meditação, de visualização, você passa por toda uma transformação em que as suas defesas orgânicas melhoram. Isso hoje é estudado por uma ciência chamada psiconeuroimunologia, que é uma ciência que estuda a integração entre o seu sistema de produção de anticorpos, de defesa, que é o sistema imunológico, o seu sistema nervoso e o sistema hormonal, que integra todas as células, todos os tecidos, todas as partes do teu organismo num todo. Isso tudo forma uma rede de interações inteligentes. Quando você pratica outras formas de relaxamento, como o yoga, o tai chi chuan, o tantra, nessas horas em que você está submetido a esses relaxamentos, a resposta que o seu organismo tem é uma resposta de tranquilidade, de estar em harmonia, de estar sereno. Se eu sou cristão, sou católico, eu então posso rezar o Padre Nosso, posso rezar uma Ave Maria, entendeu? Isso me leva a um estado de relaxamento. Agora, se eu sou budista, ou se eu sou islamita, muçulmano, ou taoísta, ou hinduísta, eu vou usar outras formas. Aliás, existe um trabalho muito interessante. Esse trabalho, na verdade, ele começou a aparecer na década de 80, quando um médico americano resolveu investigar num hospital famoso nos Estados Unidos, o Hospital de São Francisco, na Califórnia, se os pacientes de uma unidade cardiológica de urgência, unidade coronariana, um CTI cardiológico, se os pacientes fossem submetidos, fossem alvo de orações,
se eles teriam melhoras diferentes de quem não era submetido, não era alvo de oração, né? Então, sem que os médicos dos pacientes soubessem e sem que os pacientes soubessem, ele selecionou quase 400 pacientes, todos com as mesmas doenças cardiológicas, quadros clínicos semelhantes, e a metade desses pacientes ele deu os nomes para vários grupos de oração de várias religiões espalhados pelos Estados Unidos, em outros estados dos Estados Unidos. E durante 6 a 8 meses, essas pessoas oravam pelos pacientes, pedindo a melhora daquele paciente de nome tal que está internado no hospital tal. Depois de terminar o trabalho, esse trabalho foi apresentado na Sociedade de Cardiologia Americana e causou um impacto enorme nos médicos. Se constatou que as pessoas que eram alvo de oração tinham muito menos complicações do que os que não tinham, do que não eram alvo de oração. A meditação é uma outra forma de você gerar tranquilidade, gerar paz entre as pessoas e influenciar a comunidade à sua volta. Mas o bom é que quanto mais você pratica a meditação, mais profundamente você vai num estado de repouso, mas continuando alerta. E você leva isso, você é uma meditação bem feita, bem praticada, com o tempo, você cada vez mais você sente os benefícios dela, como concentração, disposição, você dorme melhor, você acorda melhor, no meu caso, que decoro o texto, tenho que ter a cabeça sempre ligada, assim, em memória, é bárbaro, assim, porque a meditação, ela te dá, é como se você fosse um quadro negro e todo dia, todas as vezes que você medita, você apagasse o seu quadro negro, assim, no certo sentido. Você desanuvia a cabeça, você pensa mais claramente. Interessante é que nas tradições espirituais da Índia, principalmente na tradição védica, eles diziam que se numa comunidade 1% das pessoas meditarem regularmente, isso influencia de tal maneira a comunidade que todas as coisas negativas começam a desaparecer. Essa estatística de que 1% de uma comunidade meditando influencia toda a comunidade foi comprovada através de estudos sociológicos que foram feitos nos Estados Unidos. Então, se nós conseguíssemos que no mundo de hoje 1% da população do mundo praticasse alguma forma de relaxamento com meditação ou com oração, provavelmente nós conseguiríamos reverter essa onda de violência que está destruindo a espécie humana e o planeta. Pronto. Então, pessoal, deixa só, isso aqui a gente já viu, pronto. Eu não sei se vocês perceberam um pouco do vídeo, ele falando que foi feita uma experiência, não é? Com várias, eu não me lembro qual foi o país, se eu não me engano foi Estados Unidos, em que foram pegos 200 pessoas, cerca de 200 pessoas, com o mesmo problema clínico. E essas pessoas receberam a oração de um grupo de pessoas, sem saber que estavam recebendo oração. Ele dividiu em 2 grupos. Um recebia e outro não recebia. E não sabia, ninguém sabia disso. O grupo que recebeu oração teve um desenvolvimento no tratamento muito mais efetivo do que o que não recebeu oração. Aí, uma revista de nome, né, está aí no nosso meio, foi fazer a mesma pesquisa. E pegou pacientes terminais, pacientes que já estavam para desencarnar, fizeram a mesma coisa com esses pacientes. No primeiro teste, eram pacientes que ainda poderiam se recuperar, estavam na mesma faixa de problema, o mesmo diagnóstico, tudo certinho e no mesmo estado, né, mesmo estágio da doença, só que não terminais. Aí foi pego um grupo terminal. E o grupo que recebeu a oração,
E o grupo que não recebeu a oração desencarnou todo mundo. Aí a revista publicou: isso é falácia. Morreu todo mundo. Aí foi um grupo atrás para analisar como se transcorreu o tratamento. O que foi que houve? Será que erraram em alguma coisa e tal? O que foi que houve isso? Será que foi boicote? Aí eles perceberam que algo estranho aconteceu. Aquelas pessoas que receberam oração desencarnaram com muito mais harmonia do que o grupo que não recebeu oração. Todos eles precisaram de atendimento de emergência, foi algo que levou um sofrimento grande no desenlace. E aqueles que receberam oração pareciam que estavam cantando, e muitos desencarnaram sorrindo. Entendamos o seguinte: todos nós vamos retornar um dia. Não dá para antecipar, nem para postecipar. E até dá, tá? A gente sabe de casos de moratória, né? Aconteceu com o Chico 6 vezes, mas assim, são casos e casos. Mas o normal é, tá na hora, vamos voltar. A passagem está paga de retorno. A grande questão é, como é que eu vou retornar? Não é? Então, aqueles retornaram com muito mais harmonia. E outra coisa que foi comprovado cientificamente, nas prisões que têm comunidades religiosas, o índice de paz, o índice de violência é muito menor do que aqueles que não têm. Entendeu? Nós sabemos de várias prisões, principalmente nos Estados Unidos, que tem grupos religiosos, né? Que se formam lá, pastores, tudo mais, entre eles mesmos. Eles possuem um índice de violência muito menor do que aqueles que não têm, e aí vai. Se a gente for falar aqui dos casos, a gente passa a noite. Se colocar, então, requisitos para a verdadeira prece. Se colocar em estado de comunicação com Deus, com seus prepostos, com a espiritualidade superior. Foco. É focar. Eu estou agora em estado de comunicação. Comunicar, subentende, alguém está ouvindo e o outro falando. E eu preciso entrar em sintonia com aquele que fala, com aquele que ouve. Não adianta eu querer me comunicar agora em português com o japonês. Ele não vai entender. Né? Então, eu tenho que entrar em sintonia, falar na mesma linguagem. A linguagem espiritual é uma linguagem pacífica, amorosa, acolhedora, humilde, simples. Tudo isso. Tragamos isso para um momento da prece e verifiquemos os resultados. Aí você pode dizer, Estênio, uma pessoa que está no hospital com dor, morrendo de dor, como é que essa pessoa vai conseguir paz, harmonia, foco para pedir oração? Sim. Aí vai a prece decorada, vai o estado de prece é tentar socorro. Isso é uma prece. Está doendo, pai. Isso é uma prece. Eu estou me comunicando com ele. Eu estou dizendo a ele, está doendo. Me dê uma trégua, me ajude nesse momento para eu ganhar forças, né, e poder continuar no meu processo. Está doendo demais. Isso é comunicação. Isso é prece. Não depender de mística. Oh, vejam bem. A gente está dizendo não depender de mística. A gente não está dizendo não colocar mística em situação nenhuma. Eu vou explicar por quê. Não depender de mística ou de ritualística na consciência de ser uma ligação direta com os planos superiores da criação. O que nós queremos dizer com essa simplicidade? O depender quer dizer, se não tiver vela, eu não oro. Se eu não estiver numa igreja, eu não oro, porque eu dependo de mística. É isso que nós queremos dizer. A gente não está dizendo que só acontece se não tiver mística. Não é isso. A gente está dizendo que a gente não precisa ser escravo da forma.
A forma é o pensamento, a forma é a palavra, a forma é o sentimento. Entendeu? Eu não preciso de lugar, nem tempo, nem situação, nada. O que eu preciso é me comunicar. Simples assim, simplicidade. Eu posso estar no meio da praia e fazer uma oração. Orar pelos peixes, não é? Que eles tenham, sei lá, houve agora aquele derramamento de óleo, vamos orar por eles. Ah, mas é peixe. Oxê. Eu preciso orar pelo mar também. Pedir ajuda, né? Para que, de alguma forma, a gente tenha mais consciência. Vamos tentar implantar consciência através da prece. Essa força para que consigamos implantar essas consciências, né? Se dirigir àquele a quem se ora, para uma conversa íntima, onde se abre a mente e o coração, onde a verdade do que somos, do que sentimos e do que pensamos deve aflorar, num processo de confiança, de fé, de certeza e de verdade. Comunhão. Nós não precisamos, de forma nenhuma, ter medo de colocar nada na oração. Nossas fraquezas, nossas falhas, nossos pecados, aquele pecado de estimação que a gente sabe que está errando, mas comete. Então é um momento de se colocar mesmo porque eles sabem. Quando você coloca, eles ficam sabendo que você também sabe. Aí abre a luzinha, né? Para eles te abrirem a mente, para você ter forças para superar aquele pecado de estimação, aquela atitude. Estão percebendo como é lindo isso? É muito lindo. Nós não estamos desprovidos de instrumentos, nós não estamos sós. Entendeu? Não é simplesmente passar pela vida. Nós temos 1000 recursos para ganhar forças. E em muitas situações eu preciso do que está do lado, transmitindo força para mim. Eu posso estar em depressão e não acreditar em nada do que você está falando aí na frente. E o que está do lado pode saber disso, então ore por ele. Porque a oração por ele é a oração por você também. Quando você ora, você não só transmite para ele, você transmite para toda a comunidade e você está nela. Né? É harmonizar. Isso é caridade, isso é trabalho, tá, pessoal? Isso é trabalho espiritual. Aquelas fleiras, né? Tem fleiras que vivem em clausura, só orando o dia todinho. Não é? O trabalho que elas fazem de transmissão de energia, de harmonia para quem está do lado de fora e para elas mesmas, é estupendo. E às vezes a gente fica, ó, tá aí, ó, tá fazendo nada, só orando o dia todinho. Vá, se enclausure lá, vai fazer a mesma coisa. Não é? Ser feita do fundo do coração, do interior do espírito, repleta de verdade e sinceridade, sentida e vivida em cada uma de suas palavras. E o que mais importa não é a palavra, é o estado. É como o neurocirurgião falou. O que importa é o estado de prece em que você se encontra. Aí, ele só esqueceu de colocar uma coisa. Esqueceu de colocar uma coisa. No início da palavra dele, ele diz que aquilo traz benefício para você. Aqueles que estão em estado de meditação, em estado de prece, conseguem uma paz, uma harmonia, contrário ao estado de estresse. E nisso eles obtêm um benefício muito grande. É por isso que a meditação é tão efetiva, né, a quem pratica. E lá na frente, graças a Deus, ele colocou a experiência, que foi um orando pelo outro. E o outro não sabia. Aí você percebe realmente que ele precisava falar aquilo porque ele está limitado ao universo profissional dele. Então ele teria que dizer de forma que o universo médico aceitasse.
Então, aceita como sendo algo trazido para ele. É muito complexo para a ciência falar, ainda hoje, né, se bem que nós já estamos vencendo isso, falar e dizer que o que eu faço interfere energeticamente no outro. Ainda é complexo, mas é muito efetivo. E ele disse na experiência dele, e já está se estudando isso, tá? Então, sinceridade, sentir, viver a prece, viver as palavras. Vamos lá. Então, quais os requisitos para a verdadeira prece? Ser forte e potente. Como é que eu consigo que minha prece seja forte e potente? Ela está ligada, diretamente ligada ao mérito. Aqui ele deu uma falhinha, mas tudo bem. Ao mérito. Não. Eu não sei o que foi que eu ouvi, não. Então, ao mérito. O homem bom traz coisas boas do bem que carrega em seu coração. E o homem mau revela coisas malignas da maldade que carrega em seu coração. E ao abrir seu coração, a boca fala. Então, quando eu quero chegar na prece com a energia necessária a obter força e potência dessa prece, eu preciso, nos meus atos, ser um homem bom. Preciso, nos meus atos, praticar a bondade. É por isso que é tão importante a reforma íntima que a gente tanto prega no Espiritismo. É a reforma íntima que vai me colocar, não é, numa situação de comunicação, de forma que a espiritualidade realmente se mobilize para trabalhar em torno daquilo em que você está dialogando com eles. Não é? Se eu sou uma pessoa que tem um coração mau, nas minhas palavras não vão sair coisas boas. Eu preciso me preparar para saber, para ter qualidade na fala também com a espiritualidade, na fala com Deus. Quando a gente expande a energia de bondade ao redor da gente, a gente começa a perceber coisas que era imperceptível para a gente. Tipo, alguém aqui já parou para pensar, por exemplo, o trabalho que a espiritualidade teve nesse processo agora de pandemia, recebendo todo esse pessoal lá de uma vez só? Pum! A gente só via aqui, né? A gente só olhava o lado daqui. Mas lá foi um verdadeiro, como é que diz? Força-tarefa. Foi gente deslocada de lugar, vem tudo para cá para receber o pessoal, porque ninguém está aguentando, não se dormia, não se descansava mais lá. Recebendo o pessoal que chegava em sofrimento, não é? A pessoa que chegava lá com falta de ar. Sem pulmão, sem nada e com falta de ar, né? E ele tem que retirar todo esse padrão, não é? Do perispírito daquela entidade. Imaginem quantos. Aqui foram mais de 600 mil, só no Brasil, né? No planeta, se eu não me engano, 2 milhões, né? Em torno disso, sei lá. Fé. O que é fé? Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, creres que o recebereis e tê-lo-eis. Tudo o que eu peço, eu recebo. O que é melhor para mim. Eu posso pedir, sei lá, uma determinada situação, força para uma determinada situação, e aquela situação pode me trazer uma consequência muito drástica, mas mesmo assim a consequência vem. Porque era necessário para fortalecer ainda mais a minha força. Então, nem sempre tudo aquilo que eu peço, ipsiliter, vai acontecer, mas sempre acontece o melhor. Às vezes, aconteceu uma certa feita, minha esposa saiu com o carro e bateu. Aí liga para mim, meu filho, isso é muita falta de sorte, bati com o carro. Eu digo, minha filha, levante as mãos para os céus.
Porque você pode ter deixado de atropelar uma pessoa, pode ter deixado de ter perda total no seu carro, pode ter deixado de ter um problema muito sério lá na frente. E eles impediram através de uma batidinha dessa. Agradeça. Não é? Aqueles que desencarnam em avião, como é? Viagem aérea. Quantos não gostariam de ter batido o carro? Né? Quantos familiares, se tivesse acontecido alguma coisa que deixasse de entrar no avião, não aconteceria um desencarne. E quantos já passaram por isso, né? Pessoas às vezes perdem um voo, o avião, aquele da TAM, né? Pessoas que teve algum problema no trajeto e diz, que falta de sorte, será? Havia um motivo para aquilo, não é? E a gente precisa entender. Sinceridade e propósitos. Quando nós nos colocamos em situação de prece, nosso ato é a prece. Eu preciso ter um propósito. E o propósito pode ser simplesmente conversar. Eu passei um dia hoje maravilhoso. Vou agradecer. Ah, mas eu já agradeci hoje. Então converse simplesmente. Senhor, como é que o senhor está hoje? Será que a harmonia no universo está tranquila? Eu peço por essa harmonia. Bata papo com Jesus. Converse com ele. Por que não? Com certeza, ele vai ficar extremamente feliz. E não coloquemos. Jesus é o ser mais evoluído que já passou aqui no nosso planeta. Isso é inquestionável, né? Em virtude disso, ele é poço de simplicidade. Oi, desculpem. Poço de simplicidade. Então é isso aqui, é ele. A beleza dele está justamente nisso, em nos receber no momento em que nós precisarmos. Ser uma conversa para ser inteligível e compreensível, que é outro requisito, né? Ser forte e potente, ser inteligível e compreensível. Simples, a conversa precisa ser simples, direta e objetiva. Eu chego na oração e digo, Senhor, eu sou uma pessoa tão perfeita, eu não tenho falha, nunca cometi um pecado. Já estou cometendo, né? Só não falar. Nunca cometi um pecado, me ajude. Eu não estou sendo verdadeiro, né? Eu não estou sendo direto, eu estou tentando ir por algum, né? Já embasar a ajuda, não é? Não, Senhor, eu reconheço que erro a todo momento. Eu lhe peço ajuda para que eu possa ter a clareza, a iluminação à minha frente, que os meus defeitos sejam iluminados para mim, para que eu os perceba. De forma que eu tenha a oportunidade, em ir percebendo, de agir diferente. E aí vai do meu livre-arbítrio. E quantas vezes a gente não comete as mesmas falhas, né? Mesmo sabendo. Eu que eu diga. Conteúdo e não forma. O que interessa na prece é o que contém nela. E não formato, palavras bonitas. Né? E aí, senhor, como é que vai o senhor hoje? Tudo beleza? Se essa é a minha linguagem, essa é a linguagem que eu devo falar. Eu não estou galhofando, pode ser minha. Tem pessoas que 3 palavras, 4 é tipo, né? Quem é mais antigo, né? Como eu, percebe. Mas hoje a linguagem né, atual, isso é algo normal. Tipo, beleza, e aí, bicho? Bicho é mais da época da gente, né? É a linguagem simples, eu não preciso trabalhar a linguagem. Né? É uma linguagem íntima com a espiritualidade. Conteúdo e não forma, foi o que nós falamos agora. Repetição não é primordial. A gente não está dizendo que não deve ser repetição.
Tem pessoas que se sentem melhor repetindo. E tem situações em que você precisa repetir, porque você não tem condições, está na dor. Eu estou na dor. Eu não tenho condição nenhuma de pensar em algo para falar. Eu vou dizer, Senhor, está doendo, me ajude, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Mas tentando sentir, pedindo aquela ajuda. Eu não consigo pensar, não tenho nem condições, é só dor. Então a repetição, o que a gente diz não é primordial. Eu não preciso depender disso. Não preciso depender. O que a gente está dizendo é que chega lá, se isso aqui lhe traz harmonia, lhe traz sublimação, é isso aqui. É a repetição, é o japa mala, ou é o terço. Sim, por que não? Se é isso que está lhe trazendo, se você se arrepia com aquilo, se você entra em estado de prece com aquilo, por que eu vou dizer que está errado? Não. Eu vou dizer que, além daquilo, aproveite para conversar, para contar seus problemas. Tenha a espiritualidade como um psicólogo, né? Logicamente, guardando a devida, né, relação, né? Que o psicólogo tem um trabalho profissional de extremo respeito e de extrema utilidade. É diferente. Mas o trabalho espiritual ajuda muito no psique também, né? Então, atributos da prece. Não existe uma prece mais poderosa no que se refere à sua fórmula ou forma. Existe mais poderosa no sentido de estado de espírito, de postura sua diante da prece, do que você espera da prece. Aí existe mais poderoso. Se eu estou focando, se eu estou dando atenção à prece, se é um momento de encontro, ela é mais forte. Mas é algo meu, íntimo, eu não preciso de ninguém que a transforme forte. A prece só tem valor pelo pensamento que ele está conjugado. Uma só palavra pode ser poderosa a prece. Isso aqui é uma comunicação, encarnado com desencarnado, ou encarnado com encarnado, ou desencarnado com desencarnado. Ah, eu só vou entrar em prece, prece é algo do mundo material. Não! Prece é muito mais executada no mundo espiritual, porque se tem a consciência maior, né? A maior consciência do poder dela no mundo espiritual que no material. Então lá, a prece é muito mais praticada do que aqui. Né? E uma só palavra pode ser gratidão, Senhor. E ele vai entender por que você está agradecendo, e você pode estar passando por uma situação em que ali você sentiu que ganhou força para enfrentar aquela situação, e você, gratidão, Senhor, pronto, foi embora a prece, está feita. Socorre a quem verdadeiramente tem bons propósitos, manifestados nas energias que emitimos ao orar. Veja bem, uma coisa que me veio à mente agora. Quando a gente dá essas simplicidades, não quer dizer que o momento de recolhimento, que o momento num centro, que o momento numa igreja, que o momento é desnecessário. Não, não é isso. Que a gente está dizendo que essa comunicação pode se dar a qualquer momento. E vou chamar a atenção para outra coisa. Nós espíritas geralmente temos a mania, né, ou o erro, de achar que toda comunicação tem que se dar num processo mediúnico. E mediúnico tem que ser assistido. Precisa, porque não é saudável eu estar praticando a mediunidade em qualquer lugar. Né? É uma comunicação, é uma influência, né, energética de um ser desencarnado com encarnado. Mas eu não devo invocar, que é uma comunicação, essa invocação, num ambiente em que eu não esteja preparado para isso. Agora, fazer uma oração é em qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer situação. Mas com propósito, bons propósitos,
manifestado nas energias que emitimos ao orar. É uma atitude íntima, independe de hora, local ou companhia. Deve-se buscar condições que propiciem o recolhimento e a concentração. Sim. Né? Esse é o ideal. É buscar o recolhimento, ter um quarto em que você possa se recolher ali, ficar no silêncio, ninguém interromper, e você fazer sua oração. Fazer até uma leitura do Evangelho antes, né? O Livro dos Espíritos, ou um livro que esteja lendo espiritualizado, a Bíblia, ou seja lá que livro for. Não é? Que traga um estado que lhe propicie, que lhe facilite um estado de prece. É útil? É. Muito útil e recomendado. Não necessita de gestos, atitudes específicas, sacrifícios. Aí é complicado, né? A gente já passou muito essa fase, está lá atrás, né? Sacrifícios, qualquer espécie de ritual preparatório, ainda velas, flores, imagem, objeto, etc. Quando a gente diz é que não precisamos estar escravos disso. E sacrifício, aí a gente vai dizer que realmente está totalmente fora, né? Mas no passado, lá atrás, nós achávamos que o sacrifício era bem visto pela espiritualidade. Um erro, né? Então, essa é a última transparência. Vamos lá. Nós precisamos ter uma postura para a prece. Recolhimento. O recolhimento pode ser qualquer lugar, é um estado de recolhimento. Nós aqui vamos estar no meio de várias pessoas executando uma prece. É um momento de agradecimento pela presença deles aqui. É um momento de agradecimento pelas informações que foram passadas por esse corpo a todos. Ou vocês pensam que está saindo tudo dessa mente? Muito do que é passado aqui é passado por inspiração. E precisamos não. Nada mais correto que agradecermos, né? Então, o recolhimento é sempre percebido, é sempre bem acompanhado. Razoabilidade nos pedidos. O que temos pedido a Deus? Será que eu tenho pedido para ganhar na Mega Sena? Não vai acontecer, né? Será que eu tenho pedido para ele resolver, a espiritualidade resolver meus problemas? Aquilo que a gente falou logo no início. Não vai conseguir. Mesmo porque os problemas são provas e eu preciso passar por elas. Para me aperfeiçoar, para crescer. Eu cresço através das minhas provas, né? Dos percalços pelos quais eu passo pela vida, que me dá segurança de viver. É que forma a minha personalidade, é que me faz um ser. Estênio é resultado de todas as experiências que ele passou. Resultado. Aí, o resultado não é algo que alguém pode prever, só eu posso manifestar. Porque vai depender do que eu faço com esses resultados. O que mais importa na minha vida não é o que acontece nela. O que acontece na minha vida tem pouquíssima importância. O que importa é o que eu vou fazer com o que acontece na minha vida. Duas pessoas distintas podem passar pela mesma situação, uma utilizar aquela experiência para o mal e outra para o bem. A mesma situação. Dois irmãos gêmeos. Então, o que importa não é a situação, o que importa é o que eu vou fazer com o que eu aprendo com aquela, né? Com aquela situação. Aprendo ou não, né? Longe das vistas. Eu não preciso mostrar para ninguém, não preciso dizer a ninguém que oro. Não é? Aquela imagem do santo, da pessoa corretinha, não é? Que está ali e... Seja uma boa pessoa, mas não perca seu tempo provando isso. Quem é bom não precisa provar. Dos requisitos da bondade é a simplicidade, é o altruísmo, não é? É a generosidade, é tentar elevar o outro e não se elevar e rebaixar o outro. Não é verdade? Humildade no coração. É ter consciência que somos falíveis,
que temos uma estrada de percalços e de sucessos, uma estrada de batalha, né? De ser guerreiro e de ser, né, o que cai, o que não consegue, né? Em várias situações nós enfrentamos com grandiosidade e outras, meu Deus do céu, longe disso, né? Então é ter consciência disso. A gente não precisa, nem porque não dá para esconder esse tipo de coisa da espiritualidade, porque eles estão muito mais próximos de nós do que nós mesmos. Desejo profundo no bem. Não é, sabe, a bondade é um negócio que dá uma semana só falando nisso. A bondade, meus irmãos, não é dar. A bondade é se colocar igual. Aqui, ó, compartilhar. Isso é acolher. Isso é acolher. Quando eu dou, se você vai dar algo, se acocore, se coloque na mesma altura da pessoa, pelo menos. Faça isso aqui, ó. Aí o outro vai compartilhar. Aí aqui a troca. Troca não. Não há troca. A multiplicação. Aí a multiplicação. Multiplicação do ato. Multiplicação da energia. Isso é oração. Isso é prece. Isso aqui é prece. Eu estou criando a energia de comunicação. Não existe nada que difira esse ser desse ser. Socialmente, sim. Mas espiritualmente, não. E nada me garante que não é ele que está, que trouxe a melancia para ela. Por quê? Ou estão simplesmente curtindo aquele momento até comemorando algo. Em que é que nós ainda colocamos divergentes entre seres humanos? Seres humanos não, seres. Qual a diferença que existe entre mim e um cachorro? O cachorro, ele é muito mais generoso que eu, existe diferença. Ele é muito mais generoso que eu. Às vezes ele apanha e recebe com o rabo balançando. Eu não tenho esse, né? Então, se a gente for analisar direitinho, é outra noite de conversa. Consciência dos próprios defeitos. Não nos coloquemos em patamar, porque não existe nenhum patamar que a gente possa se colocar. Todos temos infelizmente, ainda essa atitude. A gente não chama o outro para junto, nem acolhe o outro e abre mão da própria segurança, né? Do próprio conforto. Transmissão de pensamentos. Ter consciência de que a prece, você está transmitindo o pensamento, aquilo que a gente falou, é uma onda. É uma onda que vai se expandindo e vai tomando conta de todo o teu ambiente. Tenha essa postura na prece. Aí, a espiritualidade maior vai ter acesso ao teu pensamento, vai ter acesso à tua energia, acesso a você. O fluido universal, ele é como a água, né? É bem mais sutil, extremamente mais sutil. Inclusive, compõe água também. Tudo faz parte dele. E ele é o que possibilita a expansão da energia. E a energia da prece. E para finalizar, fé inabalável na bondade de Deus. Ter fé não é achar que Deus fará o que eu quero, mas ter a certeza de que Deus fará por mim tudo o que eu preciso. E ter a consciência de que tudo que eu peço na prece, eu consigo o que eu preciso. Então, às vezes nós temos a falsa impressão de que não estamos sendo atendidos. Estamos sendo muito mais do que pensamos. E, meus irmãos, que a paz e o amor, a harmonia, a energia, o coração de Jesus esteja sempre presente em nossas vidas, em nosso dia a dia, em nossos corações. E que assim seja.